Em um avanço notável, cientistas do campo da astronomia alcançaram uma revelação pioneira. Finalmente identificaram a fonte das ondas gravitacionais, o imenso zumbido cósmico. Essa descoberta indica que o universo está perpetuamente vibrando em uma frequência incrivelmente baixa, na ordem de 1 bilionésimo de Hertz. As ondas gravitacionais, presumivelmente geradas pela colisão de buracos negros supermassivos, algo previamente considerado como um fenômeno impossível devido ao chamado problema de parsec final, estendem-se por várias distâncias no espaço, com frequências na faixa dos nanohertz. Detectá-las é uma tarefa extraordinariamente complicada. Comparável à descoberta do fundo cósmico de micro-ondas, quase 6 décadas atrás, esse achado recente abriu novas fronteiras na compreensão da física fundamental. Agora surge a pergunta: o que exatamente representa o fundo de ondas gravitacionais? Porque os buracos negros supermassivos eram inicialmente considerados incapazes de gerá-lo. E de forma crucial, como essa descoberta está prestes a revolucionar nosso entendimento do cosmos. No coração de quase todas as galáxias reside um buraco negro supermassivo, coevolutivo em conjunto com sua galáxia anfitriã. Esses corpos cósmicos são de proporções grandiosas, variando de centenas de milhares a bilhões de vezes a massa do Sol. O crescimento de uma galáxia e seu buraco negro supermassivo é influenciado mutuamente. No passado, acreditava-se que as galáxias fossem estruturas isoladas, sem interações. Porém, à medida que os telescópios avançados permitiram observações mais precisas, os astrônomos testemunharam galáxias não apenas interagindo, mas também fundindo-se umas com as outras. Essa observação suscitou a curiosidade sobre o destino dos buracos negros nesses casos de fusão galáctica. O que acontece com esses buracos negros quando suas galáxias hospedeiras se unem? Eles também se fundem? A explicação mais direta sugere que, durante a fusão galáctica, os buracos negros supermassivos tendem a eventualmente se unir em um único buraco negro. Isso ocorre à medida que dois buracos negros supermassivos se aproximam, entrando em uma órbita apertada. À medida que essa proximidade se intensifica devido à gravidade, eles emitem ondas gravitacionais, liberando energia orbital e gradualmente reduzindo suas órbitas. No entanto, um obstáculo matemático surge: o problema do parsec final. Na astrofísica, estabelece que suas órbitas não podem diminuir a menos de 1 parsec, o equivalente a cerca de 3 anos-luz. Nessa proximidade extrema, os buracos negros teriam expulsado todas as estrelas circundantes, privando-os de meios para trocar energia. Como resultado, não há processo astrofísico conhecido capaz de encurtar ainda mais a separação entre esses buracos negros supermassivos. Todavia, uma recente detecção de ondas gravitacionais pelo LIGO, Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro de Laser, originou-se de fusões de buracos negros de massa estelar, proveniente da morte de estrelas massivas. Esses buracos negros são menores, com massas variando entre 5 e algumas dezenas de vezes a massa solar. No entanto, a situação difere no caso dos buracos negros supermassivos. Quando buracos negros supermassivos atingem uma separação de 1 parsec, a perda de energia orbital torna-se difícil. Contudo, se existir um mecanismo capaz de superar esse desafio e aproximá-los a uma separação de 1 parsec, esses binários de buracos negros supermassivos começam a girar um em torno do outro, irradiando ondas gravitacionais na faixa de frequência de nanohertz. Dado o fenômeno comum de fusões galácticas, é razoável supor que inúmeros binários de buracos negros supermassivos em espiral existam. Entretanto, detectar ondas gravitacionais com frequências tão baixas é formidável, uma vez que a precisão necessária para tal detecção não estava ao alcance dos telescópios existentes. Assim, os astrônomos adotaram uma solução engenhosa, utilizando pulsares, que são estrelas mortas, como mensageiros das ondas gravitacionais. A maneira como isso foi realizado é surpreendente.
Pulsares são objetos celestes extraordinários. São estrelas de nêutron altamente magnetizadas que emitem feixes de partículas energéticas ao longo de seus eixos magnéticos. Esse processo resulta em pulsos regulares de emissão quando o eixo magnético se alinha com a linha de visão da Terra. Esses pulsos são detectáveis na faixa de radiofrequência e podem ser captados por radiotelescópios sensíveis. Os pulsares giram rapidamente, com taxas de rotação variando em algumas a 1000 vezes por segundo, o que resulta em períodos de pulso extremamente precisos. Tamanha precisão permite que os astrônomos os utilizem como relógios cósmicos para medições temporais exatas, quase não se desviando do ritmo esperado. Por outro lado, as ondas gravitacionais são perturbações no espaço-tempo, comparáveis às ondulações formadas na superfície de um lago após uma pedra ser lançada. À medida que essas ondas se propagam pelo universo, causam variações na compreensão e expansão do espaço-tempo. Essas características únicas possibilitam sua detecção. Ao observar um pulsar, a presença de ondas gravitacionais pode distorcer o espaço-tempo, afetando o tempo de chegada dos pulsos. Conforme o percurso percorrido pelos pulsos de rádio é modificado, ocorre um atraso no tempo, fornecendo informações valiosas sobre a origem das ondas gravitacionais, desde que a localização dos pulsares no céu seja conhecida com precisão. Os astrônomos enfrentam o desafio de detectar a relação entre os pulsares observados em ondas de rádio e as ondas gravitacionais. Isso levou à criação do conceito da curva de Helling-Downs, que representa a relação entre o ângulo de separação entre um par de pulsares no céu e a correlação entre os atrasos temporais desses pares. Simplificando, se houver uma onda gravitacional que passe entre os dois pulsares, o atraso nos pulsos causados por essa onda deve estar correlacionado com o ângulo de separação entre esses dois pulsares no céu. Ao examinar os dados de tempo de diversos pares de pulsares e analisar a relação entre eles, emerge um padrão característico chamado curva de Helling-Downs, que revela a influência das ondas gravitacionais sobre os pulsares a partir de várias direções. Um detalhe importante na curva é uma queda pronunciada em torno de um ângulo de aproximadamente 60 graus. Essa queda ocorre porque os pulsares nesse ângulo específico experimentam diferentes seções da padrão de onda gravitacional, o que leva a uma diminuição na correlação. Por outro lado, quando os pulsares estão mais próximos ou mais distantes nesse ângulo, tendem a ser afetados por efeitos de ondas gravitacionais semelhantes, resultando em correlações mais fortes entre seus sinais. O Observatório Norte-Americano de Nanohertz para Ondas Gravitacionais, ou NanoGrav, é uma colaboração internacional de radiotelescópios extremamente sensíveis. Esses telescópios incluem o Grand Bank Telescope, o telescópio de Arecibo e o Very Large Array, que trabalham em conjunto com os pulsares mais sensíveis. Os cientistas da NanoGrav embarcaram em um estudo inovador, usando uma matriz de 67 pulsares milissegundos para investigar a presença de ondas gravitacionais. As matrizes de tempos de pulsares da Índia, Parkes e Europa também contribuíram para esse estudo, permitindo a criação de um detector do tamanho de uma galáxia, fazendo um desses faróis cósmicos. Essas equipes acompanharam os pulsares por 15 anos para verificar se conseguiam a curva de Helling-Downs. Surpreendentemente, eles observaram que as ondas gravitacionais de nanohertz estavam presentes, indicando que provavelmente vinham de todas as direções do universo. O nível de sinal detectado em frequência nanohertz correspondia a ondas gravitacionais geradas por vários sistemas binários de buracos negros supermassivos, e não apenas por um único sistema binário. Essa é a explicação astrofísica mais plausível. Enquanto isso, os astrônomos também consideraram cenários cosmológicos alternativos, como eventos ocorridos nos estágios iniciais do universo, a presença de cordas cósmicas e inflação cósmica. No entanto, a análise desses cenários não produziu resultados conclusivos, tornando os sistemas binários de buracos negros supermassivos a explicação mais provável.
Essa descoberta desafia a noção anterior de que a formação de sistemas binários de buracos negros supermassivos a uma distância inferior a 1 parsec é rara ou restrita. Os resultados desse estudo oferecem uma solução potencial para o problema do parsec final, demonstrando que esses sistemas binários podem superar a dificuldade de perder a energia orbital e continuar se aproximando um do outro. Os astrônomos planejam expandir ainda mais as matrizes de pulsares em sua rede para melhor compreender o fundo de ondas gravitacionais. Esses sinais de baixa frequência podem conter respostas para alguns dos mistérios mais profundos da astronomia. Recentemente, astrônomos avistaram a maior explosão já registrada do universo até então. Seu nível de energia é tão alto que nenhum fenômeno físico conhecido foi capaz de explicá-lo até agora. Trata-se de algo nunca observado antes no universo. Se você perdeu essa descoberta emocionante, não deixe de acompanhar esse episódio.